Salve galera, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso vídeo sobre criptomoedas, o vídeo do domingo 23 de junho de 2024, são 9 horas 39 minutos. E aqui quem fala Alexandre Vovax, também conhecido como Storm no mercado. Nós temos observado o mercado de criptomoedas bastante parado nos últimos meses, podemos por assim dizer. Desde março deste ano que o BTC marcou um topo, saiu da tendência de alta. É importante que a gente converse um pouco sobre isso, porque muitas vezes as pessoas fazem, digamos assim, algumas observações de possibilidade de tendência. E quando a gente opera o mercado olhando um gráfico, a gente tem que entender que nós trabalhamos em cima de inferências, em cima de possibilidades. Então nós podemos ver que sim, até mais ou menos meados de abril, o BTC estava num ótimo canal de alta, e dentro desse canal de alta ele tinha sim um excelente potencial, especialmente quando fez este movimento de vir, bater na região de 80 mil, repicar e voltar para a região de 120 mil pontos, que seria 20 mil dólares, que seria o alvo principal do BTC, num prazo mais longo. Então esse seria o caminho mais provável. Veja a palavra que eu estou usando, o caminho mais provável. Especialmente quando tu chega numa semana como esta daqui. Então a gente não tinha grandes resistências na região de 72 mil dólares. Estávamos num canal de alta, estávamos numa tendência de alta, tudo isso indicava uma forte possibilidade de nós seguirmos nesse caminho. Acontece que, quando tu desenha uma tendência de alta, tu tens que entender que ela pode, de tempos em tempos, mudar. Isso é mais ou menos como você atirar um arco e flecha. Então você se prepara para atirar o arco e a flecha, você mira, você coloca a força necessária para deslocamento da flecha, você planeja a rota que a flecha deveria traçar, só que a partir do momento em que você dispara a flecha, você não tem mais ingerência no que a flecha irá fazer, você não tem mais nenhuma interferência no que pode estar acontecendo. Pode bater um vento forte, pode passar um pássaro no meio do caminho, pode, enfim, o próprio alvo pode se deslocar, e quando você vê, a flecha não atingiu especificamente seu alvo. Então, assim é no mercado financeiro e assim é no trade. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. E o que você pode fazer? O que você pode fazer é analisar qual que é a tendência, analisar onde é que está o suporte, onde é que está a resistência e onde é que estão os alvos possíveis. E a partir disso, onde seria o momento em que você atuaria de maneira mais específica e onde seria o momento em que você não atuaria de maneira específica. Então sim, a nossa expectativa era de alta, simplesmente o BTC não conseguiu cumprir essa expectativa. Ele ultrapassa o tempo de correção médio dele. Ele tinha um tempo em torno de 50 dias, no máximo 61 dias de lateralização. Foi esse período que ele passou aqui, 61 dias de lateralização, deixa eu mostrar aqui. Depois ele passa mais 61 dias de lateralização aqui. E nesse momento podemos ver que o BTC já se encontra há mais tempo do que isso. Ele estava até aqui com 61 dias. E simplesmente ele não consegue romper, passando para entrar num segundo período de 61 dias. E portanto agora somente lá com 122 dias de lateralização é que eventualmente nós poderíamos ter mais algum novo ciclo iniciando. Então teria mais uns 20 dias aí de lateralização dentro do BTC, até que ele consiga realmente ser acumulado de forma suficiente pelas grandes instituições, para que então ele retome um ciclo de alta. É provável também que nesse período de mais uns 20 e poucos dias, outros dados que corroborem a ideia de que vai acontecer o aumento do M2 global, com a redução da taxa de juros americana, possa acontecer e isso empurrar especificamente o BTC para cima um pouco mais. Por outro lado, como nós somos traders, nós temos que sempre olhar o que foi feito no passado.
e entender que muitas vezes o que foi feito no passado poderia ser repetido no futuro. Então, no passado, lá em 2021, nós fizemos um topo duplo dentro do BTC, que foi este topo. E este topo aqui durou aproximadamente 91 dias. Depois desses 91 dias, a gente fez um recuo importante até a média móvel, que estava subindo, para que então depois nós pudéssemos retestar essa região. A pergunta que se faz nesse momento é: será que o mercado não está fazendo exatamente o mesmo movimento, com o objetivo de voltar para essa média móvel em 45 mil dólares e depois voltar a subir? Não temos como saber, é impossível. Semana passada o sinal era muito claro de que o mercado ia voltar a subir. O sinal que havia sido dado era um sinal importante e falhou, porque ele estava em cima de uma zona de suporte muito importante, que era esta. Um topo anterior rompido, a metade da linha do canal de alta, do canal de lado que ele está. Ele tinha feito esse sinal de reversão aqui bem bonito, rompido o sinal. Tudo indicava realmente um movimento de retorno para 71.700 dólares. Não foi o que conseguiu ser cumprido. A gente passou literalmente a semana inteira fraco e com um recuo mais importante. Que agora, se a gente for olhar a próxima zona de suporte, nós temos apenas alguns compradores tímidos defendendo a região de 61.500 dólares e posteriormente talvez compradores mais agressivos defendendo 58.200. Sem nenhum sinal de reversão por enquanto, a não ser este breve candle aqui, que é um candle bastante estreito, que prenunciaria um movimento mais importante, que até o momento não começou. Veja que o dia hoje está completamente parado, algumas horas sem se deslocar para nenhum dos lados. Então o BTC, nesse ponto que ele encontra-se, apesar de estar bastante sobrevendido, e sim, ele está sobrevendido, e ele está de lado, e a gente sabe que geralmente mercados laterais, um oscilador funciona como uma excelente ferramenta de fundo. Tá? Então, para mim, o BTC pode estar próximo de um fundinho, não um fundo gigantesco, mas de um fundo intermediário para algum repique mais importante. Então, eu ficaria aqui olhando com um pouco mais de atenção. Não acredito nesse momento que a gente vai iniciar um movimento muito pancada, muito forte, mas talvez um movimento de repique até essa região que aqui encontra-se como resistência 69 mil dólares. O que mais me complica a vida aqui é o 240 minutos, que trabalha dentro de uma média móvel de 80 caindo e dentro de uma tendência de baixa. Então a gente tem o 240 minutos em queda. Isso para mim é ponto pacífico. O gráfico de 4 horas trabalha esse canal de baixa aqui. Enquanto estivermos nesse canal de baixa, é difícil falar em alta, é difícil falar em movimentação de alta. Então eu preferi que acontecesse esta ruptura, um pullback, e daí sim poderia pensar num eventual retorno para 69 mil dólares. Não acho que vai acontecer, a não ser que surjam alguns fatos mais importantes desse universo. Não é o que está rolando. Em termos de outras criptos principais, a gente tem o Ethereum também completamente lateralizado. Em cima desta metade do canal de alta que ele trabalha. O Ethereum pelo menos opera acima da média móvel de 80 dias. Seu estocástico lento vem subindo. Está em um processo de franca acumulação a partir do momento que aconteceu a liberação das ETFs. Então eles estão acumulando. Enquanto eles estiverem acumulando, eles não vão deixar subir, nem cair. Eles vão ficar realmente nesse chove não molha, acumulando toda a quantidade de Ethereum que eles querem do mundo, comprando o máximo possível que eles puderem, para que então sim, depois eles possam soltar essa movimentação e empurrar o mercado para cima. Então, por enquanto, ela está numa fase sem produzir nenhum tipo de movimento. A maior parte dos trades que eu estava estão completamente estagnados. Alguns deles foram, inclusive, estopados. Meu trade Solana foi estopado. Eu tinha colocado uma entrada neste ponto aqui, entendendo que esse suporte aqui ele seria perfeitamente respeitado. Estopei. A gente perde o próximo suporte.
E agora a gente está vendo para o próximo suporte. Então, nos últimos dias, Solana fez uma série de aspectos importantes. Um deles foi, ela deu um sinal de compra aqui, falhou. Ela deu sinal de compra aqui, falhou. Ela deu sinal de compra aqui, falhou. O mercado acabou dando vários tapas na cara de traders como eu, por exemplo, e que simplesmente os sinais de compra falharam e os stops foram acionados. Às vezes acontece. Às vezes acontece e a gente tem que entender que é justamente aí que entra o conceito de gerenciar o risco. A gente vai entrando nas posições e assumindo as compras no suporte com o stop mais abaixo. Se for estopado, a gente espera, não tem nenhum problema, e espera o próximo sinal. É uma aproximação diferente de quem faz DCA. O cara que faz DCA provavelmente compra um pouco aqui. Quando acontece esse recuo, ele compra um pouco mais aqui. Quando acontece esse recuo, ele compra um pouco mais aqui. Ele vai botando suas posições ao longo do tempo, sem nenhum tipo de stop, porque a ideia dele é acumular no longo prazo. E se tudo correr bem e a Solana voltar a subir, neste caso, ele acaba tendo um bom lucro. O problema do DCA que eu vejo é justamente o fato de que ele necessita de uma certa dose de fé, ou pelo menos ele necessita acreditar que vai voltar a subir e que em algum momento o ativo volta a se valorizar e que ele não iria eventualmente fazer esse movimento aqui e voltar lá para a região de 7 dólares. Eu até tenho uma crença muito específica de que alguns ativos merecem o DCA, especialmente o BTC, no meu entendimento. Esse sim é um ativo que merece DCA. Esse é um ativo que, a qualquer recuo, eu vou comprando um pouco mais de fato. Mas nenhuma das outras criptos apresentam dados ou mesmo fundamentos que me diriam, cara, pode comprar e esquecer. Pode comprar, esquecer e deixa o DCA e vai embora. Não, eu não tenho esse nível de confiança. Então eu prefiro ir colocando minhas entradas, meus stops curtos. Eu sei que isso frustra algumas pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão tentando imitar um pouco meus trades, porque elas levam stop, ficam bravas comigo. Faz parte da vida. Infelizmente não existe nenhum trade que acerta sempre. Nenhum trader que acerta sempre. Nesse momento, para mim, olhando essa zona de estocástica dentro sobrevendida, que é a mesma zona que estava aqui em cima, que é essa região de fundo aqui, que tem esse retângulo aqui, eu estou sim considerando uma entrada, especialmente se eu romper essa região, para buscar realmente essa área aqui e trabalhar esse retângulo, porque eu estou vendo isso como um retângulo. Só que eu vou ser um pouco mais prudente dessa vez. Eu vou esperar efetivamente que seja montado não apenas um pivô, porque eu fiz, por exemplo, essa compra aqui e ela falhou. Eu vou esperar que seja montado o pivô. Eu vou esperar que seja rompido o pivô. Não vou comprar ainda. E daí eu vou esperar um pullback desse pivô. E eu vou comprar o pullback. Então aqui, como se diz, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu vou ser um pouco mais prudente nessas entradas dentro da Solana e de outros ativos principais. Vamos dar uma olhada aqui em Pendle. Primeiro vamos olhar os principais ativos, tá? STX contra dólar Tether perdeu zona de suporte importante do gráfico diário, mas está em cima de uma zona de suporte importante do semanal. Esta é uma região que me chama a atenção. A tese deles, para mim, perdeu força, assim como boa parte das teses das altas perdeu força. O candle atual, ele para mim é um candle que perde o fundo anterior. E, portanto, caso semana que vem aconteça a ruptura dessa máxima, eu tenho que ficar atento, porque seria assim o toque de uma média móvel de 80 semanas, com a possibilidade então de movimento de alta para voltar para 3,38. É um trade possível, mas acho pouco provável que venha rolar a ruptura de 2 dólares. Se acontecer, eu vou estar prestando atenção. A minha grande decepção nas últimas 2 semanas, a Injective, eu tinha realmente um viés bastante comprador para ela, porque o sinal era muito claro de compra para mim aqui, neste ponto.
Eu assumi posições nela, estou posicionado ainda, porque não bateu o meu stop está abaixo de 17. Mas não gostei das últimas 2 semanas de movimento, de fato, dela. Então, eu tenho a média móvel aqui me ajudando, eu tenho o topo anterior, isso tudo funciona como suporte. Vamos ver se a gente consegue respeitar essa região, mas de fato ela me decepcionou profundamente, tanto a mim quanto a própria Carol, que comprou um monte de Active nesse período. Não parece ter feito um fundo ainda, média móvel de 80 caindo, tanto no diário quanto no 240 minutos. A gente não conseguiu formar um pivô ainda e novamente eu precisaria que fizéssemos um rompimento, um pullback, para poder voltar para alta e poder acreditar nessa alta. Agora, algo me chamou a atenção aqui. Esse retângulo, esse falso rompimento, esse possível falso rompimento. Então, quando a gente tem um rompimento para cima e um retângulo, e ele falha, não raras vezes a gente pega essa mesma amplitude, joga para baixo a partir desse fundo e a gente encontra o ponto de fundo principal desse movimento de queda aqui. Então isso eu chamo de alargamento do retângulo. É possível que a gente tenha feito esse padrão e agora a gente fique trabalhando aqui de lado por mais algumas semanas, talvez. Paciência, faz parte da vida. PEP está relativamente forte dentro das meme coins, em cima do topo anterior rompido. Para mim a PEP segue com o estocástico dentro sobrevendido. E eu acho ela, inclusive, um dos gráficos mais bonitinhos que tem por enquanto. A gente tem essa linha tendência de baixa que está aqui. Nesse momento, 240 minutos, a gente está tocando a média móvel de 80 aqui como resistência. Tocamos aqui, tocamos aqui, tocamos aqui, batemos aqui. Se a gente conseguir romper essa região, pode ser um movimento mais importante. Então aqui 0,1196 é uma resistência e fazer isso seria algo bastante interessante para a PEP. Filecoin, uma decepção bem importante. Filecoin estava dando um excelente sinal de entrada aqui há 2 semanas atrás, nesse ponto. Sinal que indicava grande possibilidade de voltarmos para 8,80 e simplesmente Filecoin não consegue, e inclusive vem e aciona stop. E aqui foi stop sem nenhum tipo de dúvida. Perdeu o suporte e afundou. Filecoin se entregou completamente. Near está dentro de um retângulo e é importante que Near também vinha muito forte, tendência de alta, cortou a tendência de alta, entrou pressão de venda forte aqui, fez um topo abaixo do topo anterior e perde fundo. E agora vem transformando a tendência de alta que ela tinha numa tendência de lado. Então, Near está em tendência de lado, dentro de um retângulo, no gráfico diário. No gráfico semanal, a mesma pegada, a mesma ideia. O candle dessa semana mostra que compradores defenderam a região de 4,58, 4,50, zona em que aqui entrou realmente pressão de compra defendendo. Inclusive era topo anterior rompido. Então no gráfico diário a gente está em cima de zona de suporte nesse momento e rompendo um sinal de compra. Agora, para quem for agressivo, o stop abaixo desse ponto aqui e com o alvo sendo lá em cima, lá no topo anterior, pelo menos um alvo em 6,47. Talvez seja um dos poucos ativos nesse momento que no gráfico diário esteja oferecendo para mim exatamente agora um ponto eventual de entrada e compra. Se o cara quer ser um pouco mais prudente, ele poderia esperar romper no 240, poderia esperar um pullback, pensar em comprar sol de noite para trabalhar o próximo movimento de alta da Near, especialmente acima da média móvel de 240. Eu não sou muito fã de comprar um ativo quando ele está abaixo da média móvel de 80 no 240 minutos, mas eu estou entendendo que sim, a Near eventualmente pode ser um ativo que venha chamar a atenção. ADA Cardano perde zona de suporte, não está absolutamente em tendência de alta no semanal, passa a operar inclusive tendência de baixa no semanal, com possibilidade de retorno para fazer 23 centavos. Vamos ver o que mais a gente pode olhar aqui. A gente tem Brett, que está forte, tá dentro das meme coins e altcoins da vida. Brett está relativamente forte.
ela sai do canal de alta, fica no canal lateral, mas considerando que todo o resto do mercado estava em recuo bem mais importante, a Brett caiu menos do que o mercado de uma forma geral, e portanto, se o mercado fizer algum tipo de fundo, ela teria potencial de alta maior. Eu ficaria muito atento para a Brett em si, justamente pelo fato de que quando o mercado caiu, ela corrigiu menos. Pendle. Pendle é um ativo interessante por vários motivos. Pendle conseguiu resistir relativamente bem à lateralização observada no mercado. Ela também está de lado, como o BTC, como o Ethereum, como Solana, mas ela está mais forte que Solana. O gráfico semanal nos indica isso. Tá? O gráfico semanal consegue, inclusive, produzir um fundo acima do fundo anterior. A gente consegue desenhar, inclusive, essa linha de alta aqui. Então, o Pendle em si está bem forte, bem mais forte até do que a própria NIR. Quando a gente bota a NIR, vou botar aqui a NIR, no semanal. Percebe que a NIR ela está já com o fundo praticamente abaixo do nível anterior. Enquanto que a Pendle não. A Pendle forma um fundo acima do fundo prévio e todo esse movimento de recuo respeitou essa única barra de alta aqui. Então, o Pendle realmente está muito potente. No gráfico diário, a gente vê a formação do que seria, dá para dizer que seria um triângulo ascendente a longo prazo, com possibilidade de aproximação desta área que vendedores dominam, 6,35. Estamos batendo ele, inclusive. Eu não compraria agora, importante. Eu não compraria nesse momento, porque eu acho que está batendo essa resistência. Eu gosto de comprar zona de suporte. Então eu esperei o recuo de Pendle até perto de 5,28. Essa seria uma região que eu gostaria de comprar. Se rompermos a máxima da barra vermelha que foi produzida ontem, seria uma entrada bem agressiva de compra. Plausível, agressiva, mas possível. Mas não é minha preferida. É um dos poucos ativos, inclusive, que já opera acima da média móvel de 80 no 240 minutos. Tá? Estamos operando acima dela. Né? Está, portanto, mais forte que os outros papéis. E está indo relativamente bem. Eu esperaria um recuo para comprar próximo dessa zona de sobrevenda. Especialmente em cima de 5,71, que é a região de topo anterior e fundo anterior rompidos. Essas seriam as principais regiões para mim nesse momento em termos de Pendle. A gente tem outras criptos, como por exemplo a Ondo, que está bastante forte, inclusive. A Ondo está bastante forte. Ela disparou um gatilho meu. Esse gatilho foi disparado nesse ponto aqui, com essa ruptura. Meu stop em si ainda não foi acionado, mas o gatilho está feito. Disparou. Olha o que é essa tendência de alta, muito poderosa. No gráfico diário, para mim, ela opera acima da média móvel de 80, o que é um fator eminentemente comprador. Ela conseguiu cortar uma linha de tendência de baixa, que seria essa daqui. Está fazendo um pullback. Nos 240 minutos, esse movimento aqui é o pullback para mim. Claro que eu precisaria que agora ela conseguisse, nas próximas horas, voltar para cima da média móvel de 80 e daí fixar isso daqui. Para dela conseguir firmar de fato uma tendência de alta mais efetiva dentro da onda. Mas sim, eu leio isso aqui realmente com um ombro, cabeça, ombro invertido. E se for isso de fato, boa possibilidade de a onda voltar aqui para a região de 1,47, que seria a zona de resistência principal dela nesse momento. O Ondo realmente está bastante forte, bastante forte. Outras criptos que chamam a atenção, NOT. NOT contra dólar Tether. Também abaixo da média móvel de 80 ainda, no gráfico diário estamos lateralizados. O que me chama a atenção nela é que ela também caiu menos do que as outras criptos.
Então, como ela cai menos, ela demonstra mais força relativa. Ela está nesse momento tentando romper a máxima de ontem. Se conseguir fazer isso, chance de um repique. Nada muito brutal, mas um repique até 19,647 seria atraente e possível dentro desse ativo. A Ondo está mais forte, sem dúvida alguma. Mantra. Mantra fez um rompimento bem bonito há poucos dias atrás e devolveu todo o rompimento. Toca na média móvel de 80 agora, toca na mesma zona de suporte anterior e tá de lado. É um retângulo. É um retângulo. Se a Mantra perder a região de 0,59 e 70, eu teria que estopar qualquer posição comprada em Mantra, porque literalmente seria um retângulo em topo rompido para baixo, e isso poderia trazer Mantra de volta para 0,21. Então esta região não pode ser perdida. Não pode, de maneira alguma. Ela tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Jasmine. Jasmine é uma das poucas operações minhas assim, que eu sigo comprado dentro do cenário de criptos. Eu estou ainda tomado em Jasmine. A operação vem evoluindo. Tá praticamente no empate. Meu stop está aqui abaixo de 23,572. É uma tendência de alta ainda. Se aproximou da zona de suporte. Topo anterior rompido. Topo anterior rompido. Média móvel. A gente tem aqui estocástico neutro. Então, para mim, o objetivo dessa operação, da maneira como eu estou desenhando, é essa amplitude, essa perna de alta aqui para cima. Meu objetivo está aqui em 0,845,515. Então, essa é a minha região de alvo. Meu stop está posicionado aqui embaixo. Vamos ver como é que vai evoluir isso. Se vai ser realmente para esse movimento de alta aqui, isso vai ser eventualmente para o stop. O stop está largado lá. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dentro da Jasmine, que está forte sim. No 240 minutos, desafio agora a média móvel de 80. Vejo que a minha compra ela tinha sido feita aqui. Não foi um momento ruim de compra. Eu deveria sim ter estopado aqui, sendo bem franco. Deveria ter zerado essa posição, sim. Era um trade nos 240 minutos. Mas no gráfico diário, o papel me demonstrava ainda acima da média móvel de 80 sobrevendido, que ele estava em tendência de alta, e por isso eu decidi dar essa alternativa, até porque meu gerenciamento de risco permitia esse alongamento. Não alongamento do stop, eu já tinha colocado no stop original abaixo desse fundo aqui. Um stop mais longo, eu sei. Mas, enfim. Jasmine, ainda não estou completamente descrente do seu movimento. Mas sim, eu gostaria que ela conseguisse romper acima da média móvel de 80 e sentasse acima dela. Isso me deixaria bem mais, digamos assim, confortável com essa posição que eu estou nesse momento. Além da Jasmine, a gente tem Maker, que está ruim pacas, como se diz. Mas já começa a mostrar alguma sinalização de suporte. Vejam que a Maker ela tem um topo anterior rompido aqui na região de 2,198. Está sobrevendida, com a média móvel de 80 subindo, tocando região de suporte, sombras inferiores mostrando que compradores estão defendendo. Entra no diário, você vê a possibilidade de um duplo fundo sendo formado aqui, fundo, rompimento de 2,511, abriria o sinal possível de recuperação da Maker para essa região que aqui encontra-se. Então a Maker tem possibilidade de sim estar formando algum fundinho. Eu sei que o pessoal está bastante machucado e dolorido e falar em fundos para eles agora, ninguém está acreditando muito. E de fato, eu aqui não compraria esse rompimento, eu até esperaria que acontecesse esse rompimento e trabalharia um eventual pullback para daí fazer a compra no pullback. Tá, então eu vou primeiro esperar que o mercado me prove que mudou a tendência, e essa prova vai ser pelo rompimento da resistência anterior. Eu vou ficar quieto, eu vou esperar o próximo recuo e no próximo recuo eu vou tomar. Não acho maluco quem esteja fazendo DCA durante esse período todo. Não acho. Acho que é uma conduta plausível, uma conduta que algumas pessoas têm feito e tem sido interessante para elas.
Então segura a posição, fica quietinho e deixa subir sem muito mistério. Eu mesmo tenho feito um certo tipo de, uh, de DCA em cima de BNB. Aqui é um DCA total. E está num ponto de compra péssimo. Aqui foi um capital que eu deixei botar. Tem mistério. Vou deixar essa posição aí. Até porque eu entendo que o BNB está um pouco mais forte do que o BTC. Porque quando a gente olha BNB, a tendência é uma tendência de alta, não é uma tendência de baixa. Pelo contrário, é uma tendência de alta, não é uma tendência de lado que nem o BTC. Mas de fato, se a gente for olhar aqui, ficou bem ruim. Porque eu acabei fazendo uma troca num ponto de topo. Eu estava comprado em BTC, eu acabei trocando meus BTCs por BNBs neste ponto ruim, marcou sendo um topo. Aqui eu comprei um topo. Parabéns, Stormer. Parabéns. Compraste topo, seu animal. Então aqui sim, eu fiz um equívoco operacional meu, tá? Que está bem marcado aqui. Acho que é importante a gente tentar entender por que esse equívoco foi feito. Porque de fato, neste movimento, eu fiz uma coisa que raramente eu faço: comprar rompimentos. Eu não gosto, eu não me dou bem. E tá aí o porquê que eu não gosto. Eu não me sinto confortável. E aqui, esse rompimento aqui foi feito nesse ponto. E eu entendi que BNB ia dar uma disparada. O próprio BTC estava subindo naquele dia. E daí eu pensei, ok, é agora. E eu tomei a posição. Tomei a posição e, de fato, não coloquei stop. Stop correto deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Esse é o stop correto. O mercado veio. Não estava olhando o mercado. O mercado afundou. E aí, cara, honestamente, quando eu perdi o ponto, literalmente aqui eu me agarrei na bigorna afundando. E agora tô junto com essa bigorna. Menos mal que é uma posição que eu aceito perder completo. Se perder não tem muito mistério, não chega a machucar. E aqui virou um DCA. Forget about. Deixou de ser trade, fiz tudo errado do início ao fim. E acho que é importante que a gente mencione que às vezes sim, por mais treinamento que o cara tenha, ele pode se dar uma passada no ponto. Ele pode eventualmente fazer uma cacaca. E essa cacaca, ela custa caro. Custa caro. Eu não tenho nesse momento nada para ser feito. Algumas pessoas poderiam pensar, Storm, quem sabe tu compra um pouco mais de posição para fazer um preço médio. E daí com isso, quando voltar a subir, tu sai da posição. Cara, também é um costume meu que eu não faço. Se eu faço uma cacaca inicial, que é o que foi feito aqui, cacaca, mal feito, eu não costumo botar mais dinheiro em cacaca feita. Então, se eu errei, eu não vou botar mais dinheiro nesse erro. Aí, para mim, foi um erro operacional ali. Eu agora vou deixar esse dinheiro ali como até um marcador, como uma lembrança de não fazer esse tipo de cacaca, especialmente em criptos, que é algo bastante equivocado, não pode ser feito. De entrar numa posição e não colocar stop e simplesmente deixa para Deus dará, que foi o que eu fiz aqui. É bem verdade que aqui eu fui desatento. E ser desatento é algo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não pode ser feito. Eu gosto de ter, às vezes, um ou dois trades como este, e eu deixo ele ali visivelmente me incomodando para que eu perceba o erro que eu cometi. Então o BNB aqui basicamente está ali. A única coisa positiva nessa situação toda é que BNB está numa tendência de alta. E tendências de alta, elas são muito tolerantes com a imbecilidade humana. Tendência de alta é um movimento que usualmente perdoa o ser humano imbecil. Ele perdoa o cara que comprou aqui, ele perdoa o cara que comprou aqui, ele perdoa o cara que comprou aqui, ele perdoa o cara que compra nos mais diversos topos. Aqui, até mesmo o cara que comprou aqui, ele foi perdoado mais adiante nesse movimento. Então, se tudo correr bem,
O mercado vai perdoar essa minha estupidez e daqui a algumas semanas ou mesmo meses nós estaremos acima dessa região, quando então eu poderei sair desse trade e agradecer pela bondade do mercado em si de ter perdoado a estupidez humana que eu fiz naquele trade específico de compra de rompimento sem limite tipo de stop. Senhores, eu espero que vocês tenham um excelente domingo. Hoje de noite nós nos veremos com o pessoal da área membros do Histórico Criptos. Nos encontraremos às 8 da noite. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Nos vemos em breve, se Deus quiser. E um ótimo domingo para todos.